dando prosseguimento, e aí está já no slide que é uma parte 2, né? Então, só para. Eu tive o cuidado de dar uma relembrada aqui sobre o anticoagulante lúpico, né, dar uma resgatada. Só algumas curiosidades, né? Esse termo anticoagulante lúpico foi usado pela primeira vez nos anos 60 para descrever o fenômeno de amostras de plasma de alguns pacientes que tinham lúpus eritematoso sistêmico, e na testagem da coagulação, observou-se que falhava em coagular, né? Os tempos de coagulação plasmáticos estavam prolongados, e daí eles batizaram esses testes, né, alterados de presença de anticoagulante lúpico, né? Porque estariam associados ao lúpus. Viu-se depois que outras pessoas, outros pacientes que não tinham lúpus, tinham a mesma alteração. Daí que se diz que esse termo é um termo errôneo, né, anticoagulante lúpico, entretanto, ficou consagrado na literatura, por isso que hoje não tem como desbatizar, né, retirar esse termo, né, mas é o nome próprio, né. O anticoagulante lúpico é um dos anticorpos antifosfolípidos, que também inclui, além do anticoagulante lúpico propriamente dito, o anticorpo anticardiolipina e os anticorpos anti-beta-2-glicoproteína 1. Esse é o triunvirato da SAF, a nível laboratorial, né. Eles são autoanticorpos heterogêneos, predominantemente isotipo GG e GM, que visam especificamente o componente fosfolipídio proteína da membrana celular. O AL, o anticoagulante lúpico, interfere no processo de coagulação, sendo um fator de risco que a princípio pensava-se que era para a hemorragia, já que ele prolonga o tempo, ele alarga o tempo, principalmente o TTPA, aí se dando uma ideia que poderia levar a um fenômeno hemorrágico. E paradoxalmente, se bem que não é mais nem paradoxalmente, porque eu vou até mostrar no slide aí a explicação, inclusive a nível bioquímico molecular, porque isso ocorre, o paciente, em vez de sangrar, ele trombosa. Então isso já foi bem explicitado, mas a princípio alvo de uma estranheza. O paciente tem um TTPA alargado, de repente, em vez de sangrar, ele trombosa. E isso acontece com o anticoagulante lúpico. Inclusive levando a trombose arterial venosa, AVC isquêmico, AIT, né, acidente isquêmico transitório, trombofilia adquirida e muitas vezes, muito frequentemente, perda de gestação, né, perda de gravidez. Eles podem ser transitórios no contexto de uso de medicamentos ou processos infecciosos. Daí que, principalmente na avaliação laboratorial, se dá muito mais valor quando se encontra a positividade relacionada ao anticorpo IgG, porque o anticorpo IgM, muitas vezes, só o IgM positivo pode ser sinal de uma infecção com reação cruzada no exame laboratorial. Então, claro que se você tiver um IgM em altos títulos, ou um IgG e IgM positivo, isso fica bem tranquilo a avaliação, mas se for só IgM e o título não for elevado, você deve interrogar a possibilidade de um quadro inflamatório infeccioso associado. E também pode estar presente no paciente assintomático, né? Isso daí é aquele, resgatando a primeira aula, quando no guideline se coloca que não se deve investigar pacientes que não tenham indicação de ser investigados, né? Porque você pode se deparar com um exame positivo, para o qual o paciente não tem, é assintomático, e aí ele vai ficar doido, né? E vai doidar o médico, né? Porque ele vai dizer, o que é que eu faço com isso? Não, vai ter que ir para o psiquiatra. Porque o paciente vai achar que qualquer dorzinha que ele tiver, ele está trombosando, né? O teste para anticoagulante lúpico é essencial em pacientes em estado de hipercoagulabilidade e quando há suspeição de uma síndrome antifosfolípide. Os fundamentos, né, são de classe heterogênea de imunoglobulina, que tem como alvo específico os epítopos da proteína de ligação fosfolipídica, que é carregado negativamente na membrana celular, na protobina e na beta-2-glicoproteína, né, que é um constituinte das membranas celulares, né, endotélio, plaqueta, monócito, né, e que inibe a coagulação dependente de fosfolípido in vitro. Ironicamente, como já falei, comentei, o anticoagulante lúpico está associado à trombose e não a sangramento. O risco trombótico decorrente de AL positivo, de anticoagulante lúpico positivo, é considerado mais forte em comparação com a positividade para anti-beta-2 e ou a cardiolipina. Então, ele é muito mais sensível e específico e tem uma relação direta com um nível elevado de possível trombose no paciente que expresse esse exame positivo. O risco de trombose correlaciona-se fortemente com a L, devido à alta de corpos beta-2 ou a antiprotrombina, né?
Essas imunoglobulinas podem se desenvolver espontaneamente devido a medicamentos, infecções ou como consequência de doenças autoimunes. Por exemplo, o anticoagulante lúpico pode ser primário, a pessoa ter trombose, testar para o anticoagulante lúpico ser positivo e não ter mais nenhuma outra doença associada, ou muitas vezes, como já foi lá no início dos anos 60, descrita a presença de positividade nos pacientes com lúpus. Então, aí seria uma SAF secundária a lúpus, né? Não, ela existe a forma primária e existe a forma secundária. À vontade, professor. Anticorpos antifosfolípides, né, eles são contra o fosfolipídio, né? Mas a gente pode ter anticorpos contra a protrombina, certo? E isso é uma condição bem rara, mas que a gente precisa ter em mente, porque quando a gente vê um paciente com suspeita de SAF, ou um paciente que está trombosando, né, e que você está pesquisando a causa, e tem TAP-TTPA alargados, certo? Porque habitualmente você encontraria só o TTPA alargado. Mas quando tem TAP alargado, tem que pensar na possibilidade do anticorpo estar se dirigindo contra a protrombina, e nesse caso o paciente pode sangrar. Certo? Excelente. Quando é só contra o fosfolipídio, é só o TTPA alargado, que não corrige com o teste da mistura, né? Que tem um alto anticorpo, o paciente trombosa, né? É a SAF clássica que o paciente trombosa. Mas quando o anticorpo é contra a protrombina, são duas condições em que um paciente com SAF pode sangrar. É quando o anticorpo é dirigido contra a protrombina e quando o paciente tem plaquetopenia grave. Né? Muito bem. Obrigado, doutora Rosa, pela lembrança extremamente importante. Onde eu estava, essas imunoglobulinas podem se desenvolver, já falei, né, medicamentos, infecções, e estima-se que a presença na população não é coisa pouca não, 2 a 4% na população em geral. Na população de pacientes com lúpus, chega a 20 a 30% de positividade. Então, é uma condição realmente muito importante para os hematologistas e muito importante para os reumatologistas, né, que são os principais médicos profissionais da saúde que se dedicam a esses pacientes, né. Aqui é um esqueminha bem rápido para mostrar, não vai dar para ler, mas exatamente que vai explicar como por qual mecanismo os anticorpos, que sejam anticoagulante lúpico, ou anti-beta-2 ou anticardiolipina, eles interferem no sistema de coagulação, levando a trombose, né, os eventos trombóticos. A coagulação ela é dependente de fosfolipídio, né? E ela se torna prolongada, né, na presença do anticorpo, né, os exames de coagulação se tornam prolongados, pela interferência dos anticorpos. Porém, esse fenômeno observado vai, em vez de levar o paciente a sangramento, a trombo. Existem muitos mecanismos diferentes propostos para a indução das proteínas de ligação antifosfolípide, incluindo infecções, estresse oxidativo e estresse maior. Seriam as condições que levariam a maior produção de anticorpo contra os elementos tanto da coagulação como os componentes de membrana, né, celulares, como a gente vai ver no monócito, na plaqueta e no endotélio. Há evidências também que apontam a noção de que o estresse oxidativo expõe epítopos de células na síndrome antifosfolípide, e todos esses estressores juntos, combinados, levam a eventualmente permitir a fixação desses anticorpos, e isso vai levar à formação de trombo na luz vascular. Na parte em cima do desenho, está lá a presença de anticorpos, que não é só contra antiprotrombina, mas é também contra a antitrombina, é também contra a proteína C, é também contra a proteína S, a proteína C. Então, ele vai ter um efeito nos mecanismos que impedem a coagulação, desinibindo a coagulação, e aí a coagulação se processaria mais acentuadamente. Então, o anticorpo, ele pode ser contrafator pró-coagulante, mas, no mais das vezes, ele é muito mais intensamente direcionado contra os elementos anticoagulantes. Então, ele bloqueia a anticoagulação fisiológica, levando o paciente a uma hipercoagulação patológica, porque ele tem esse direcionamento contra a proteína C, proteína S e contra a antitrombina, né? Principalmente. Inclusive, ele também, esses anticorpos, eles bloqueiam a fibrinólise, que é a destruição da fibrina. Se a fibrinólise não ocorre, o coágulo se torna mais duradouro, persistente, aí é o que redunda naquilo que a gente chama de trombo, né? O trombose, né? O outro slide aqui acho que é bem mais interessante, a gente vai
Peço perdão se não dá para ver, mas lá em cima está colocado naquele quadradinho exatamente isso. Há uma diminuição da proteína C, da proteína S, da antitrombina e um aumento da liberação do fator tecidual, do fator tissular, a nível endotelial, que ativa a coagulação. Né? Ativa fator 7, ativa mais excessivamente a coagulação. E aqui você, só tem apontador? Tem. Aqui nós temos, então, um estado pré-existente, né, de produção de anticorpo antifosfolípide relacionado à anti-beta-2-glicoproteína, seria uma pré-existência, né? E aí a pergunta, como toda doença autoimune, a gente não vai saber, porque existe essa produção de anticorpo antifosfolípide pré-existente, é uma condição que o paciente tem, que vai vai ter uma segunda etapa aqui, que é o trauma, infecção, inflamação ou isquemia, que aí vai levar a uma ativação da imunidade, com a ativação do complemento, que por sua vez vai tanto ter uma ação na célula endotelial como na plaqueta. Essas ações aqui vão todas redundar numa maior atividade plaquetária, numa maior liberação de estímulos bioquímicos que vão regular ou desregular a coagulação, levando exatamente aos fenômenos trombóticos. Isso aqui não está dentro do guideline, não, mas eu acho que era mais interessante para a gente poder se situar voltando para o guideline que a gente está aqui discutindo, os fatores pré-analíticos, analíticos e pós-analíticos serão discutidos agora, né, através dessa tabela 2. Nessa tabela, os autores do guideline, eles comparam o que tinha sido estabelecido em 2009 com o que foi estabelecido agora em 2020, pelo esse painel de experts ligados à Sociedade de Hemostasia e Trombose, né, o subcomitê, né, para a SAF, né, da ISTH, né. Então, a coleta, aqui eu vou passar rapidinho, sempre que possível sangue, né, para a detecção de anticoagulante deve ser coletado pacientes que não estejam recebendo anticoagulantes, a gente discutiu na outra vez. Se possível, interromper brevemente o uso de anticoagulante de ação direta, né, os usos dos anticoagulantes orais de ação direta, né, como a rivaroxabana, por exemplo. O teste deve, se puder interromper, o teste deve ser realizado após a verificação do nível de dor com o teste antifator 10A, né? Que é uma coisa que a gente ainda não tem aqui no nosso meio, né? A adsorção pode ser considerada, né, para neutralizar essas medicações, usar um sistema de adsorção, de neutralização, para possibilitar a realização do exame, e é obrigatória a incorporação de informações, né, na hora de soltar, principalmente quando o médico fizer a solicitação, é prudente, é necessário obrigatória, que ele coloque que o paciente está tomando DOAC ou heparina, por exemplo, ou Marevan, né, ou varfarina. Estar ciente que as proteínas de fase aguda vão elevar fator 8 e a PCR, a proteína C reativa, e isso pode levar a alteração do resultado, dando falso negativo e falso positivo. O que está em amarelinho é porque não mudou. A detecção do anticoagulante lúpico durante eventos tromboembólicos agudos deve ser interpretada com cautela, por conta da inflamação, né? Como a gente já viu, que pode ser um interferente. Bem como se o paciente teve uma trombose recente, ele provavelmente está usando uma dessas medicações anticoagulantes, que a gente também já viu que pode dar um falso positivo, falso negativo, principalmente falso positivo aqui no teste. Testes durante a gravidez podem resultar em resultados também errôneos e devem ser interpretados com cautela, né? E repetidos após o parto, um intervalo de 6 semanas mínimo, né? Um intervalo mínimo de 6 semanas, 1 mês e meio, ou de preferência até 3 meses após, né? Evitar o teste de AL em amostras hemolizadas. Isso a gente quer de laboratório, né, doutora Sandra? É importante, a amostra hemolizada não deve ser utilizado para fazer o teste. O sangue deve ser coletado no tubinho de citrato, o tubo tradicional para exames de coagulação, né, o tampinha azul. Realizar a dupla, isso aqui é uma coisa que o laboratório tem que ter ciência, fazer uma dupla centrifugação para que realmente haja uma decantação plaquetária, para que na amostra, no PPP, que é o plasma pobre em plaqueta, tem o mínimo possível de plaqueta, menos de 10 mil plaquetas por milímetro cúbico, isso tem que ser verificado e periodicamente pelo laboratório para saber se a centrifugação está sendo eficiente, porque a presença da plaqueta no plasma, ela pode levar a uma interferência na realização do teste. Corrigir o plasma, congelar o plasma até 4 horas, antes eles mandavam fazer logo o congelamento rápido, né? Mas até dentro de 4 horas após a coleta pode fazer esse congelamento. Deve ser descongelado durante 5 minutos em banho-maria, na hora de fazer o exame, né, do AL, num banho-maria a 37 graus, por imersão total, e depois homogeneizado, claro, antes do teste. Deve ser evitado o uso de ciclos de congelação, ou seja, descongelou a amostra,
faz o exame, não tem como congelar de novo, congela, descongelar, isso é uma má técnica e vai redundar em resultados não confiáveis, né? O tempo de protrombina INR, tempo de tromboplastina parcial, e o TT, o tempo de trombina e fibrogênio, podem ser usados e devem ser usados até para ver o status de anticoagulação ou coagulopatia prévia do paciente. O paciente tem uma deficiência de fator, o paciente está usando própria ou está tendo deficiência de fator por uso de medicamento, como heparina, como Marevan, então esses exames serão adjuvantes aqui, serão auxiliares para estabelecer esse status, né, da coagulação do paciente previamente à realização do exame. Medir a atividade antifator desativado, né, que é aquilo que eu já comentei, mas isso é muito bonito aqui nesse guideline europeu, né, americano, mas para a gente não tem esse acesso a esse teste ainda, né, doutora Luani? Vamos botar, né, para ter, né, esse negócio aqui. Os testes Taipan e Hecarim são testes que eu só conheço de literatura, inclusive, são testes feitos com o veneno Hecarim, Taipan é nome de serpente, né, que tem um veneno dessas serpentes, que devem ser utilizados para evitar a interferência dos antivitamina K, varfarina, dos DOX, das drogas antidesativadas, heparinas também. São recomendadas para uso em geral, mas aí vai depender muito também de você ter esse teste, né, esses testes, e também melhor estudo para padronização, né, dos resultados desses exames frente ao anticoagulante lúpico, a presença do anticoagulante lúpico. A diluição do plasma do paciente junto com pool de plasma normal, PPN pool de plasma normal, não é uma solução confiável em pacientes que estão usando Marevan, né? Porque ainda pode ocorrer falso negativo ou falso positivo. Pacientes tratados com INR menor que 3, você pode até tentar realizar, mas de qualquer maneira eles ainda desencorajam. Abaixo de 1,5 é que poderia ser mais utilizado, né? Você poderia ter uma maior permissão de realizar e analisar o resultado do anticoagulante lúpico, mas o ideal mesmo, que é bom ficar claro, é que não se deve tentar fazer o teste de anticoagulante lúpico em pacientes não tomando anticoagulante, aqui no caso, Marevan. O princípio do teste, 2 testes baseados em diferentes princípios metodológicos, é por isso que a gente vai usar a anticardiolipina, a anti-beta-2-glicoproteína, que são testes enzimáticos, né, testados por técnico de ELISA, e vai fazer um teste coagulométrico, né, que é o anticoagulante lúpico. Então, são testes usando princípios e reagentes de metodologia diferente, e o primeiro teste a ser utilizado, além do TTPA, né, que é o teste básico, né, de triagem, você vai usar o tempo de veneno de víbrio de Rússio diluído, né, é o TDVVR, né. A víbora de Rússio é uma víbora que existe uma ilhazinha lá do Pacífico, é mais venenosa do que 10 cascavéis, né? Então, só que o veneno dela, ele é bastante útil, porque é ele que vai sensibilizar a ligação do anticorpo contra o fosfolipídio, tornando o teste mais confiável na detecção do anticoagulante lúpico, né? Por isso que é um teste assim, de triagem e também vai ser usado na confirmação quando você vai adicionar fosfolipídio em excesso. O segundo teste, que é o teste de neutralização, né, deve ser um TTPA sensível. Não, aqui não é o de... Não é ainda, é o de triagem, é o TTPA, né, que seja sensível à presença de um anticoagulante lúpico. E essa sensibilidade principalmente se o TTPA, o reagente, utilizar um reagente ativador chamado de sílica. Entretanto, o próprio guideline, ele discute que é aceitável usar o ácido elágico, que é o que a gente usa, né, aqui. O kit que a gente usa da Siemens aqui, ele tem como ativador o ácido elágico, que é permitido por esse guideline, é aceitável. E por último, deve ser considerado positivo se um dos 2 sistemas de teste der resultado positivo nas 3 etapas. Que 3 etapas são essas? A etapa de screen, né, triagem, a etapa de mistura e depois a etapa de neutralização, que é o teste confirmatório, né? As 3 etapas são obrigatórias, né, na realização do exame, né, do anticoagulante lúpico. Teste de triagem com o tempo diluído e o TTPA. Os testes de triagem são utilizados, né, e considerados positivos se o tempo de coagulação normalizado, né, o que é o tempo de coagulação normalizado? É quando você faz o tempo deu alterado, você faz o plasma mais o controle, faz uma mistura, né, e vê se ocorre a normalização ou não, né. Se ele não normaliza, ou seja, se o tempo após a mistura
tanto do TTPA. Que eu tô, esses testes, uma vez eles dando prolongados, você vai fazer o teste da mistura de cada um deles. E é o que a gente chama de tempo normalizado. Se ele continuar prolongado, todos os dois, um dos dois estiver prolongado, isso aponta para a possibilidade realmente de um anticoagulante lúpico positivo. O PPN, a gente vai usar para misturar com o plasma do paciente, um pool de plasma normal, né? Então vai fazer o teste de mistura, que pode ser usado o PPN feito em casa, né? Que a gente usa aqui no Hemos. A gente usa dois pool de plasmas normais, tanto o nosso, produzido a partir da coleta dos doadores de sangue, né? E também a gente utiliza o PPN comercial, que é fornecido pela própria Siemens, né? Que é a nossa parceira no laboratório, a empresa contratada, né? Que fornece tanto o equipamento, o reagente, através de licitação, né, e ela também tem os plasmas controles, aqui seria o plasma controle normal da Siemens, né? Então a gente tem dois níveis de PPN, né? Alternativamente pode ser o comercial, foi isso que eu acabei de falar, faz a proporção de mistura de uma parte de plasma do paciente para uma parte de plasma normal controle. Essa uma parte pode ser 200 microlitros mais 200 microlitros, 300 mais 300, 400 mais 400, partes iguais, para não haver desproporção, né? Nessa mistura, né? Dentro de 30 minutos, me atrapalha mais do que um teste de mistura com reagente de triagem realizado se o teste de triagem na amostra pura é prolongado, né? Isso aí já foi dito anteriormente, tem que estar prolongado para a gente realmente prosseguir na testagem. Então, o teste inicial de triagem deu alterado, e aí a gente vai fazer o teste de mistura. E se corrigir, demonstra presença, provavelmente, de uma deficiência de fator, e se não corrigir, fortifica a possibilidade de ser um anticoagulante lúpico positivo. Então, o PPN, segundo o guideline, tem que ser feito a partir de 40 doadores normais. Isso é uma coisa que a gente, acho que aqui a gente não chega a fazer 40, a gente faz 10 ou 20, Sandra. O nosso PPN, 25, né? Então, assim, podemos até melhorar isso, de repente, para se adequar aqui ao guideline. Esse é um dos objetivos da nossa discussão aqui aprimorar nossas técnicas, né? Então, aqui o que eles preconizam é isso, né? De mínimo de 40 doadores normais. E a interpretação do teste da mistura são sugestivos de AL quando o tempo de coagulação é maior que o do valor normalizado, é maior que o valor de corte local. Para os testes, na verdade, é menor, né? Que o valor de... Não seria maior, não. Acho que seria menor do que o valor... São sugestivos de AL quando o tempo de coagulação é quando maior mesmo, né? Quando você mistura, ele continua prolongado, né? É isso, ele não corrige, exatamente. Eu vou... Você vai me corrigindo aí quando eu for me atrapalhando aqui, que é tanta coisa. Vamos lá. Teste confirmatório, né? Já passamos pelos testes preliminares, e aí os testes confirmatórios devem ser realizados aumentando a concentração. É exatamente o segundo teste que a gente chama de AL2, o TDVVR inicial, a gente chama de AL1, anticoagulante lúpico nível 1, né? E o nível 2 seria o AL2, anticoagulante lúpico nível 2, é o teste de confirmação. Como é que esse teste é feito? É a repetição do tempo de diluição vena de vírus de Rússio, no qual se acrescenta uma grande quantidade de fosfolipídio, exatamente para, se no plasma do paciente tiver anticorpo antifosfolípide, ele vai ser neutralizado pela presença desse fosfolipídio em excesso, vai limpar o plasma do paciente dos anticorpos, e o anticorpo, em vez de se ligar nos fatores de coagulação, ele vai se ligar no fosfolipídio que você colocou em excesso. E aí o tempo que estava alargado, normaliza. E agora entrou aqui o microfone, né? Então vamos lá. O teste de confirmação realizado também na mistura, ele é feito no plasma puro do paciente, mas também é feito na mistura do paciente e do controle, né? A interpretação, para os testes feitos em conjunto, né, tanto no paciente como na mistura, paciente mais controle, e é feito a relação do AL1, rastreio, dividido pelo AL2 confirmatório. Isso é o que a gente chama de razão normalizada de AL1 sobre AL2. Se for maior que essa relação, maior que 1,25, ainda, né, mais do que a literatura utiliza, né? Mas a gente ainda vai validar isso através da nossa
do nosso trabalho que eu vou mostrar aqui no final, se tiver acima de 1,25, a gente considera isso positivo, né, para a presença do anticoagulante lúpico. Ou pode ser feita também uma correção percentual, triagem menos confirmatório, dividido por triagem vezes 100. A gente não faz isso. No nosso laudo não tem essa... porque pode ser uma forma ou outra, né, de interpretação para resultado. São sugestivos se essa relação ou porcentagem, né, o percentual de correção estiver acima do percentil 99, que eu vou mostrar daqui a pouco o que é. Se o teste de confirmação em plasma furo for prolongado, a razão AL normalizada deve ser calculada pelo teste de triagem de confirmação ou em uma mistura de 1 para 1 com o de plasma normal e o plasma do paciente, né? E também é considerada positiva se estiver acima do percentil 99. Vamos ver se está aqui. Daqui a pouco eu falo do percentil 99. Os resultados devem ser expressos numa razão entre paciente e pool de plasma normal, executado em paralelo, isso é a expressão de resultados, com o teste de plasma do paciente em cada das etapas. Em cada uma dessas etapas, você faz o paciente puro e faz o paciente misturado com plasma normal. Em cada um, do LA1 e do LA2. Faz o LA1 do paciente, o LA2 do paciente, aí faz o LA1 do paciente mais controle, o LA1 tanto na triagem, como na mistura e como no teste confirmatório. Os valores de corte. O guideline recomenda não usar valores estabelecidos em outros lugares, em outros laboratórios, por exemplo. Usar o valor de corte interno, é o cutoff, né, que a gente já deu uma avançadazinha, vou mostrar para vocês uma preliminar do nosso cutoff. Calcular o percentil 99 que nós calculamos, só que não em 120 amostras. Nós tínhamos feito um estudo preliminar em 44 amostras de pool de plasma normal, a gente estabeleceu um corte, ainda temos que estabelecer o cutoff com um percentil 99 para os testes de mistura, que a gente não fez, a gente fez para os plasmas normais só, ainda, né? Vamos avançar nisso aqui. E calcular o percentil, mas aí o guideline fala de 120 amostras. A gente vai, ao final desses 2 dias de apresentação aqui da sessão, a gente vai buscar esse objetivo aqui de construir o nosso percentil em 120 amostras. Ele diz que, alternativamente, a gente pode utilizar o que o fabricante indica, desde que o fabricante forneça valores de corte estabelecidos de acordo com essas diretrizes. Ou seja, ele tenha feito esse trabalho aqui de 120 amostras, feito percentil 99 e tudo. Se ele der isso, né, se ele nos garantir isso, nos apresentar isso, aí você estaria autorizado a utilizar os valores de transferência do fabricante. Os problemas pós-analíticos, né? É imperativo que seja um resultado positivo de anticoagulante lúpico, ele tem que ser obrigatoriamente repetido em uma segunda oportunidade após 3 meses ou 12 semanas do primeiro teste positivo. E o teste que deu positivo, no reteste após 12 semanas, ele, para ser realmente positivo, ele tem que estar positivo, ele não pode dar um positivo, negativo, positivo, não pode. A positividade tem que ser consequente, né? Tem que ser concomitante, né? Uma após a outra, né? A apresentação de resultado, no nosso laudo de AL tem que dizer se o AL é positivo ou negativo, e existe a possibilidade de sair inconclusivo ou indeterminado e sugerir na observação reteste, né? Isso é uma coisa que ele não recomenda colocar resultados duvidosos, como eu vou apresentar aqui uns exemplos no final. Estou correndo aqui porque é só 1 hora e eu falo demais. Comentário com AL limítrofe, exatamente isso que eu acabei de falar, né? Se o AL for limítrofe duvidoso, são desencorajados por esse guideline, e aí você pode sugerir o reteste após 1 semana ou um tempo maior, sem sugerir que está positivo ou negativo, porque realmente você está em dúvida, né? Então não tem como você sugerir, né? Você pode aqui levar o médico a anticoagular o paciente, né? E anticoagular o paciente não é uma decisão fácil, ela tem risco, ela leva risco, leva benefício, mas pode levar risco para o paciente. Por exemplo, o paciente pode sangrar nesse tratamento, né? E aí gerar uma iatrogenia, né? Um efeito deletério, né? À saúde do paciente. Juntamente com os resultados analíticos para as 3 etapas, também tem que ser relatado no laudo os valores de corte. Um relatório com explicação deve ser fornecido nas observações, os resultados devem estar relacionados aos resultados se possível, né, os resultados do anticoagulante lúpico tem que estar correlacionado com anticardiolipina e anti-beta-2 glicoproteína 1, né? Para que o médico, que ao receber os resultados, ele possa raciocinar do ponto de vista diagnóstico, né?
deve ser interpretado dentro do contexto clínico e do conhecimento do tratamento que o paciente vem fazendo, né, esteja fazendo, porventura, né. As informações fornecidas na solicitação médica sobre o estado de anticoagulação deve ser incorporada ao laudo. Esse exame foi feito com o paciente tomando Marevan, esse paciente foi feito usando um rivaroxabana, mas com neutralização. Então, essas informações deveriam ser colocadas, uma vez que oferecidas na solicitação do exame. E sempre que é possível, é extremamente salutar uma interação próxima entre o laboratório e o clínico, né? Vai favorecer bastante não só a realização do exame, como a sua liberação, a sua interpretação e a sua aplicação na prática diária, né? Só que algumas coisas serão aqui um pouco repetitivas, então o tipo e o número de testes foram restritos, né? O tempo de diluição em relação à diretriz anterior, né? Na verdade, você usa o tempo de diluição e o TTPA, já foi falado. A combinação desses dois exames provou ter altas taxas para a detecção de anticoagulante lúpico, né? 94% das pessoas, dos experts que participaram do guideline, né, concordaram com isso, né, 94%, então tem que usar os dois mesmo. É recomendado o TDVVR pela especificidade e robustez e o TTPA pela sensibilidade, né, principalmente quando o TTPA é feito usando sílica, né, ou ácido elágico, como ativador no reagente, né. Em contraste, aí aqui é só um lembrete, né, que antigamente em outras diretrizes, tinham alguns testes que eram utilizados, como o tempo de diprotambina diluído, a gente chegou a usar aqui 95, 96, depois a gente viu que era um teste muito fraco, com muito resultado falso positivo, falso negativo, né, principalmente pela variabilidade dos reagentes, tempo de coagulação com caulin, que era um teste muito usado há cerca de 20, 30 anos atrás, o caulin aqui seria o ativador, né, do TTPA, mas ele tem uma menor reprodutibilidade de resultados, e os ensaios baseados nos venenos Taipan e Hecarim tem aquilo que eu falei, uma indisponibilidade comercial, né, de adquirir esses testes, né. Aquilo já foi falado, o procedimento tem que ser feito em 3 etapas, triagem, mistura e confirmação, e deve ser aplicada essa sequência aqui antes de você fazer testes mais específicos, anti-beta 2, anticardiolipina, ou os testes da mistura com neutralização, né? Para a avaliação ideal do paciente, os exames para diagnóstico funcional deveriam poder discriminar. Isso aqui é o ideal, né? Seria muito bom que você tivesse um teste que pudesse dizer que o paciente tem um anticorpo antifosfolípide e vai dar trombose daquele anticorpo antifosfolipídio que não levaria a trombose, né? Então, assim, só que isso não existe na prática, né? Na rotina clínica, né? Apesar do que os participantes do guideline referiram que alguns estudos, né? Alguns testes já existem, né? Foram testados para fazer essa discriminação, mas não são robustos para uso na rotina clínica. Os testes laboratoriais de geração de trombina podem ajudar no diagnóstico, mas são difíceis também na prática diária. Teste de rotina TP, TTPA, tempo de trombina e fibrinogênio devem ser utilizados porque eles permitem a identificação se o paciente está tomando ou não anticoagulante, que é um grande interferente na pesquisa do anticoagulante lúpico, né? Bem como eles vão mostrar se tem ou não tem deficiência de fator, que é outra situação que pode complicar a interpretação do anticoagulante lúpico. Para o TTPA de rotina, o reagente já foi falado também, vai ser deve ser usar um reagente com resposta mínima, né, com ativador, né, que permita detectar o anticoagulante lúpico, como a sílica e o ácido elágico, né, e também para evitar avaliações desnecessárias, porque se o seu TTPA de rotina, ele é preparado, ele é capaz de detectar minimamente anticoagulante lúpico e ele dá normal, eu não vou fazer investigação mais para a AF, né, para anticoagulante lúpico. Não vou gastar nem tempo nem dinheiro. Então, o ideal é que o laboratório, como o nosso, que é um laboratório de referência, realmente sempre tenha disponível um TTPA com uma boa sensibilidade para a detecção de anticoagulante lúpico. Se houver suspeita de interferência, falta de informação sobre o uso de anticoagulante, ou o uso de DOAC ou heparina, também pode ser aplicado os testes, né, para identificar ou excluir a interferência, no caso do TTPA, né.
Teste de mistura e conformação são essenciais. Já foi dito, né, em 2009, sistema de testes integrados, concomitância das etapas de triagem e confirmação, foram feitos separadamente por serem amplamente, deixa eu ver aqui, na diretriz de 2009, sistema de testes integrados com realização concomitante de triagem e confirmação com reagentes com baixo e alto teor de fosfolipídio foram mencionados de forma separada, isso em 2009. Atualmente, no guideline, eles recomendam fazer concomitante, né? Não fazer de forma separada, né? As etapas aí. A interpretação errônea que esses testes concomitantes não exigiam a etapa de mistura, né, em 2009 não se apontava como exigência fazer o teste de mistura, resultou em omissão de muitos laboratórios a partir de 2009, principalmente para o TDVVR, e isso pode ocasionar resultado falso positivo ou negativo. A necessidade de teste de mistura nas 3 etapas, né, se reflete na resposta afirmativa da maioria dos entrevistados. 84% dos participantes do guideline disseram que é importantíssimo realmente fazer o teste, bem como a literatura, né, confirma isso. O teste de mistura na etapa de confirmação no AL2, ou seja, faz o AL2 do paciente, depois você vai fazer o teste de confirmação AL2 na mistura P, paciente mais controle, né? Mas paciente mais plasma normal, pool de plasma. Pode ser realizado se o tempo de coagulação AL2 não diluído for prolongado, né? É aí que você deve fazer o teste da mistura. Se ele for prolongado, na verdade, o tempo de AL2, quando você faz num paciente que tem um anticoagulante positivo, ele é para dar baixo. Mas se ele for prolongado, aí é que você tem que fazer o teste da mistura mesmo, paciente mais controle, para ver se não é uma deficiência de fator, né? Então, isso aqui, essa frase aqui, reforça se não é isso alterado, porque pode também haver a presença de outro anticorpo inibidor, né? Adquirido por uma neoplasia, por exemplo, né? Isso aumenta a eficácia diagnóstica quando existem razões para prolongamento do tempo de coagulação, deficiência de fator ou uso de medicamento, ou um anticoagulante lúpico tão forte, a quantidade desse anticoagulante lúpico circulante no plasma do paciente, que supera o excesso do fosfolipídio que é feito aqui no AL2, que constitui o reagente do AL2. Só retornando, o AL2 é um TDVVR rico em fosfolipídio, mas se o paciente tiver muito anticoagulante lúpico, ele pode superar o excesso que foi colocado, né, no reagente e continuar bloqueando e dando o AL2 alterado, né? São só algumas nuances aí para ver como é complicado isso. Isso aqui já... o procedimento de 3 etapas, preparado internamente em house, já falamos, né, feito em casa, nós o fazemos, ou adquirido comercialmente, também aqui nós temos isso, tem que atender aquilo das plaquetas residuais mínimas, né, e ter uma atividade de fator de 100%, exatamente como a gente já comentou, porque se tiver deficiência de fator, vai ser uma interferência na interpretação dos resultados, né, obtidos. As especificações sobre o número mínimo de doadores são difíceis de definir, mas ele aponta aqui para 40, né, 40 doadores. A maioria dos participantes indicam isso, usam 40 doadores, né, de plasma normal, né, para fazer o pool. As informações sobre o teste confirmatório, mesmo que a etapa da mistura seja normal, podem ajudar na interpretação, né? O teste de mistura adiciona informações sobre o resultado de triagem, testes confirmatórios, principalmente em amostras de pacientes anticoagulados. Isso aqui eu vou passando um pouquinho rápido, que já foi complicado de... as conclusões finais da positividade do AL diferem quanto à forma como o teste da mistura é interpretado. Essas conclusões finais, né, diferem da positividade do AL, de como o teste ou seja, depende muito do teste da mistura, essa interpretação. Uma forma mais uniforme de interpretação pode contribuir para um desempenho mais padronizado dos testes anticoagulante lúpico. A recomendação atual oferece 2 alternativas. Um valor de corte local do tempo de coagulação, não ficou indicado nesse guideline qual é o valor que deve ser expresso como uma razão normalizada, né? E aí vai depender muito do cutoff, ou o índice de Rosner, né, que é um cálculo matemático, né, que estabelece um índice de anticoagulante circulante. Nós não utilizamos nenhum nem outro. O nosso valor de corte aqui é do fabricante, a gente utiliza, e da literatura, né? Mas a gente quer evoluir para o valor de corte local.
Recomenda-se que o teste de mistura deve ser interpretado como ponto de corte específico do teste da mistura, que vai ser expresso como razão normalizada, porque estudos recentes sugerem que tem melhor sensibilidade do que o índice de anticoagulante circulante recomendado de forma alternativa, por exemplo, pelo fabricante, né? A normalização dos resultados, né? Como é que isso é feito? O PPN, o pool de plasma normal é usado para testar o anticoagulante lúpico na mistura, né? Você vai misturar o plasma normal com o plasma do paciente, o plasma teste, né? E a normalização e também para a confecção da normalização dos resultados. E isso pode reduzir a variabilidade intralaboratorial, ou seja, no próprio laboratório, você fazendo isso, você consegue manter uma padronização analítica, né? Isso, dando maior confiança ao resultado que você vai encontrar, né? Para o mesmo paciente, né? Dentro do mesmo laboratório. Então, as razões normalizadas são calculadas pela divisão do tempo de coagulação do paciente, pelo tempo de coagulação do pool normal. Então, tu tem o tempo do LA1 do paciente dividido pelo LA1 do plasma normal. E isso vai dar uma razão, né? Uma razão que foi normalizada porque você fez a relação do tempo do paciente com a relação do tempo de um plasma totalmente normal, né? E isso tem que ser feito na mesma corrida, né? E geralmente para as 3 etapas, né? Tanto de teste de screen, como o teste de triagem, o da mistura e o confirmatório, né? Esse procedimento ajuda a diminuir variação dependente de reagente, instrumento e operador, para lotes de amostras, para cada lote de amostra. A alternativa, conforme descido nas diretrizes, seria fazer a média de um intervalo de referência, determinado por um lote de reagente, usado no denominador da fórmula, e isso é menos aplicado nos laboratórios. Desaconselho esse procedimento porque não compensa a variação diária. Isso são as recomendações do guideline. Os valores, aí a gente chega no valor de corte, que é uma coisa que a gente está trabalhando em cima disso aqui no nosso laboratório. Recomenda a aplicação do percentil 99. Vamos ver se eu vou adiantar aqui um pouquinho para... Pronto, o que é o percentil? A grande ideia que a gente sempre fica engasgado com isso, né? Então, o percentil é o que a gente... quando você divide 100 partes, uma amostra em 100 partes, né? Cada parte vai ser um percentil, né? Ela tem a ver com o termo porcentagem, ou percentagem, né? Cada parte da percentagem, cada parte de 100 vai ser um percentil. Nós vamos trabalhar dentro do anticoagulante lúpico com o percentil 99. Mas para entender melhor o conceito, é a divisão de um conjunto de dados em 100 partes ordenadas da menor para a maior. Cada uma dessas partes é um percentil. Então, quando se refere ao 10º percentil de um conjunto de dados, está se falando de 10% dos dados. Seria 10% dos dados. Quando se refere ao 20º percentil, 20% dos dados, e assim por diante. Entretanto, não é simplesmente 10 ou 20% dos dados, mas 10 ou 20% dos menores dados, pois os dados estão ordenados do menor para o maior. Então, no percentil 99, a gente vai trabalhar com 1%, um corte de 99% de tempo normal e 1% de tempo anormal. É o que vai passar a ser considerado como anormal a partir do percentil 99. Também está aqui, exatamente na área vermelhinha, o nosso percentil 90, que está o 90, o nosso 99 vai ser a parte acima desse ponto de corte, será considerado alterado. Daqui para cá seria a amostragem normal. O percentil, então, refere sempre aos menores valores e determina o percentual ordenado destes valores. Também pode ser comum que determinado valor não esteja contido no 90, no percentil 90. Isso quer dizer que esse valor não está entre os 90 menores valores, que é o que a gente, né, que seriam os valores normais, né? Ou seja, ele está entre os 10% maiores valores, ou seja, o que excede a normalidade, né? Ou seja, acima do percentil 99, seria um valor que excede o valor de normalidade. Deixa eu ver se tem mais alguma... Aí eu vou voltar lá para aquele outro slide. Essa aqui era só para tentar dar uma explicação no percentil. Ficou mais ou menos claro, doutora Rosana, do percentil 99 aí, que a gente vai ter que... É estatística, né? E eu consegui fazer na planilha de Excel, o Excel fez para mim, o percentil 99. Então, as diretrizes recomendam a aplicação desse percentil 99 para determinar o valor de corte, pelo menos de 40 doadores para procedimentos de triagem e mistura. Só que esse painel, nesse guideline, ele fala de 120 doadores saudáveis para se obter um percentil 99.
A gente tem 44 amostras, mas a gente vai tentar fazer com 120. Do ponto de vista estatístico, também é utilizado o PCT 99, tanto para o anticoagulante lúpico, também para anticardiolipina e anti-beta-2-glicoproteína 1. Isso eles apontam que para esses dois marcadores, eles estimam que tem que ser 300 doadores para fazer o PCT 99, para anticardiolipina e anti-beta-2-glicoproteína 1. Valores de corte calculados internamente pode ser significativamente diferentes daqueles recomendados pelos fabricantes. Isso chama-se validação, né? Então, quando a gente faz isso in-house, né, em casa, que é o que a gente está tentando fazer, a gente está validando o que o fabricante aponta, se está certo ou está errado. E o correto é a gente trabalhar com o que a gente, desde que seja devidamente feito, corretamente feito do ponto de vista científico, né? O valor pode depender das características de desempenho do método estatístico e da população de referência para estimar esse cutoff. O guideline mostrou uma considerável falta de concordância no cálculo dos valores, embora 79% tenham declarado que calculam seus valores de corte internos, mas apenas 12% indicam usar amostras acima de 120 normais. Então, assim, isso aqui vocês veem que os participantes, né, no painel de experts, têm dificuldade de estabelecer o seu cutoff, ou fazem de forma não totalmente correta, né? Isso não é, segundo a diretriz aqui, né, que seria 120 ou mais. Isso não é inesperado, porque achar um grande número de voluntários saudáveis, para a maioria dos laboratórios, não é viável. Entretanto, para o nosso porque a gente está no banco de sangue, onde a gente atende muita gente, todos os nossos doadores são, podemos dizer que a princípio são totalmente normais, por isso que estão doando sangue, né? Então a gente tem essas amostras que a gente coleta com a quiescência, com o consentimento dos doadores, a gente tem, então a gente vai ter, acredito, uma relativa facilidade de encontrar o nosso cutoff. E já foi falado, o PCT 99 é escolhido para evitar os falsos positivos, né? Que foi aplicado por 50% dos participantes do guideline aí, da pesquisa do guideline, que gerou o guideline. Um estudo recente mostrou que os tempos de proporção de coagulação dos testes aéreos não eram normalmente distribuídos, não é uma distribuição de Gauss, né? Com aquela curva bem direitinha, né? O que confirma que os valores de corte devem ser determinados por um método não paramétrico baseado em percentis, né? Essa é a justificativa por ele exige o percentil. Um estudo ilustrou uma taxa maior de detecção com o percentil 95 em comparação com o percentil 99, sem a exclusão de tempos fora, ou seja, um tempo de uma pessoa normal, mas que deu fora do valor de normalidade estabelecido para o TTPA, por exemplo. Isso ele não foi excluído, e por isso que teve o percentil 95, isso é a explicação, porque o percentil 95, que está mais abaixo, teve a maior taxa de detecção. Mas, na verdade, quando você exclui os outliers, o 99, né, o percentil 99 vai ser superior, né? Com base nos mesmos dados desse estudo multicêntrico, foi ilustrado que números variáveis de outliers foram identificados dependendo do algoritmo usado para a identificação, e sua eliminação não apresentou efeitos apreciáveis na intervariabilidade laboratorial dos valores de corte, indicando que os valores discrepantes não são a principal causa de variabilidade para a detecção. Exatamente, eu realmente até falei aqui errado, né? Não houve que falou que tinha uma maior percentagem de positividade, né, no 95, mas aí aqui já disse que não, que mesmo com outliers não tem diferença. Então a gente pode usar o 95 também, pelo que está sendo dito aqui, né? Vamos ver. Apesar disso, os autores recomendam a identificação dos outliers, mesmo apesar disso, né, do que foi dito aqui acima, os autores do guideline recomendam a identificação dos tempos fora da curva antes do cálculo do ponto de corte por meio de algoritmo atualmente disponível. Apesar de maior especificidade ser acompanhada de menor sensibilidade, manteria-se o percentil 99 como eles mantêm, né, o percentil 99 como valor de corte adequado, né? Valores de corte, vamos ver aqui tem. Opa. Se o laboratório decide buscar um valor de corte internamente, né, deve ser aplicado critérios padronizados, né, com análise estatística. Isso aí a gente vai consultar o estatístico aqui do EMOS, né, que tem lá no centro de estudo, né, da doutora Vânia. Né. Mais prática é transferir os valores de corte do fabricante. Opa! Podemos usar os valores de corte do fabricante, né, usando um número menor de 20 a 40, a gente já faz isso, usa 25, né, para fazer o nosso pool, né, de doadores normais, como frequentemente aplicado para os
ensaio de fase sólida e considerado confiável por mais de 80% dos participantes do guideline. Isso pressupõe que os pontos de corte do fabricante são estabelecidos por modelos estatísticos apropriados. Eu acredito que a Siemens, lá na Alemanha, ela faça as coisas direitinho, né? Só que isso para quem trabalha com um laboratório acreditado, certificado, isso não serve para o auditor, não. Ele vai querer validação, né? Então, acho que vale a pena a gente investir nisso aqui, até para dizer que a Siemens está trabalhando direito. Eles vão até dar um abatimento, né? Talvez no reagente, né? Vamos em frente aqui. Uma alternativa para estabelecer valor de corte é uma abordagem multicentro, ou seja, vários centros realizar a verificação do ponto de corte e pela mesma padronização, pela mesma técnica, de repente isso pode estabelecer na literatura um cutoff, assim, que poderia ser dito universal, né? Anteriormente foi demonstrado que uma abordagem multicêntrica pode determinar valores de corte também para anticardiolipina e anti-beta-2, com maior precisão, aumentando o número de doadores saudáveis, né? Para o pool de plasma normal, né? Doadores saudáveis para a obtenção do PPN, pool de plasma normal. A confirmação de uma AL persistente, né, de positividade persistente de AL, orienta que a confirmação aqui já foi de 12 semanas, né, no intervalo, para excluir a anticoagulante transitório, anticoagulante lúpico transitório, né, por infecção ou droga, né, isso é definido nos critérios de Sidney, né, e foi baseado na opinião de especialistas. Pouco se sabe sobre a persistência dos anticorpos além de 3 meses, né, isso, ou seja, não tem muitos trabalhos que mostrem isso, né, com talvez grandes trials, né, com muitas amostras, né, que tem a confiabilidade estatística, né, daí talvez não possa afirmar como é que o antifosfolípide se comporta além desse tempo. Um estudo retrospectivo avaliou persistência estendida, e, entretanto, só um estudo, né, demonstrou persistência em 96% em um segmento mediano de 56 semanas, sem persistência significativa menor nos pacientes positivos únicos em comparação com duplos e triplos positivos. Isso. Não, do positivo, né? Porque com 3, isso. Além de 3 meses, com 3 meses tem que retestar. Deu positivo, você retesta. Aí, o que ele deu. Mês some, isso. O também que no critério diagnóstico, só basta 2 testagens positivas. Deu positivo, 3 meses deu positivo, e o paciente tem trombose, tem um critério clínico, tem os abortos de repetição, teve trombose devidamente comprovada. Faz 2 testes desse positivo, em 3 meses é positivo, não precisa retestar. Eu acredito que. É uma possibilidade essa interpretação, mas também pode ser por conta dos positivos, né, dos anticoagulantes antifosfolípidos positivos também, né? Tanto é que ele foi feito esse segmento de 56 semanas aqui depois, né? Vamos aqui. Finalmente, né, o anticoagulante lúpico é considerado positivo ou negativo, deve reportar ao laboratório o resultado quantitativo detalhado, ou seja, em razões normalizadas, né? Onde você faz aquela razão, né, aquela divisão entre o paciente e o controle, né? E o teste da mistura também. Para cada etapa, para permitir que os médicos façam a interpretação, para cada etapa, né, como a gente já falou, e o que vai possibilitar, permitir que os médicos interpretem de acordo com os valores locais fornecidos, né, os cutoffs locais, e comparação de resultado ao longo do tempo. Se a L for considerado positivo, o comentário para reteste deve ser incluído, que é aquela coisa dos 3 meses, né, 12 semanas, para confirmar a persistência, caso não tenha sido previamente estabelecida. Outros comentários interpretativos, aí já foi comentado também, né, os medicamentos, as informações fornecidas que o médico colocou na solicitação também pode ser incorporado, já foi dito. Se o paciente estava tomando uma rivaroxabana e foi feita a dissorção durante o teste, isso também tem que ser dito no laudo. Deve estar relacionado com o anticoagulante lúpico, se possível relacionar o anticoagulante lúpico e anti-beta-2, caso o paciente tenha realizado, né? E é bom que tenha realizado, porque faz parte da investigação, né? Aqui é um algoritmo, um organogramazinho, um fluxograma, perdão, resumindo mais ou menos, né? A amostra suspeita do paciente, né? A amostra de plasma do paciente suspeita de anticoagulante lúpico.
Em uso de medicação anticoagulante, primeira pergunta. Se sim, vamos para cá daqui a pouco. Se não, né, não ou desconhecido, vamos realizar os testes de triagem do plasma do paciente, TTPA e o tempo de diluição do veneno de víbora de Russell. Se ambos foram normais, anticoagulante lúpico negativo. Né? Se um ou ambos forem alterados, um ou os dois alterados, aí há uma real possibilidade de anticoagulante lúpico positivo. Aí vamos para a parte confirmatória. Repete o TTPA, da mistura, o tempo de diluição do veneno confirmatório, né? E o tempo da mistura é necessário. Faz o LA2 aqui, que é aquele com excesso de fosfolipídio. Vai se interpretar aí, a partir disso, toda a realização de testes, todos os testes realizados. Se o padrão de resultado for o clássico, né? Que é aquele o que deu alterado aqui, corrigiu, o teste da mistura não corrigiu, como a gente vai ver daqui a pouco, se é clássico, né? Então é considerado realmente positivo aquela testagem do plasma do paciente. Se o padrão indicar uma possível interferência, como, por exemplo, anticoagulante, ou alguma situação de inflamação, com aumento de fator 8, aumento de proteína C reativa, então você tem que vir para essas etapas aqui, que seria exatamente, o paciente está em uso de anticoagulação? Se sim, aí você pergunta, o teste de anticoagulante lúpico é realmente necessário nesse momento? Porque se o paciente teve trombose, está em uso de anticoagulante, teve trombose há uma semana, vai ter que tomar anticoagulante de 3 a 6 meses. Então, não precisa fazer esse teste agora. Né? Para que fazer esse teste agora se o resultado vai ser duvidoso, no mínimo duvidoso ou falso, né? Para mais ou para menos, e não vai mudar a conduta tem que anticoagular o paciente. Nesse momento, a preocupação é tratar o paciente, não ficar fazendo exame de forma equivocada, né? Então, se realmente não é necessário, não faz. Se sim, tentar identificar o anticoagulante que o paciente usou e tentar uma neutralização. Né? Se for um DOAC, teste para testar uma etapa, faz um dos exames aqui, ver como é que se comporta, ou fazer uma teste de adsorção, né, teste de neutralização, ou um teste alternativo, em vez de fazer o anticoagulante lúpico, faz o beta-2-glicoproteína 1 ou faz o anticardiolipina, né? Você pode fazer nesse momento aqui, até quando o paciente puder deixar de usar a medicação. Se a heparina não fracionada, usar um reagente com neutralização, ou transicionar para uma heparina de baixo peso molecular, né, e ele interroga, né? Se for uma Marevan, faz o teste da mistura, vê se de repente o Marevan não está com NR baixo, de repente possibilita realizar o anticoagulante, toda a investigação do anticoagulante lúpico, ou também se pode transicionar para uma heparina de baixo peso molecular, que teria uma menor interferência, né? E quando, a partir dos resultados obtidos, colocar isso, tudo os resultados ressalvando essas situações aqui para o médico ter uma interpretação. Se o paciente está usando e tem uma síndrome de fosfolipídio ou a presença de um anticorpo antiprotrombina, né, é avaliado, o teste, isso está sendo avaliado como uma opção diagnóstica, né? Se sim, não faria a investigação, né? Porque ele já tem um diagnóstico predeterminado, né? Ou já tem uma situação possível de estar existindo naquele paciente, você não faria a investigação. Se essa situação aqui não está determinada, aí você faz exatamente isso aqui, né? Continua na sequência. Vamos em frente aqui. Eu peço perdão aí pelo tamanho das letrinhas, mas vamos ver se dá para a gente aqui esmiuçar. Isso aqui é o clássico negativo. O paciente, inclusive são laudos nossos do laboratório. A ética não está sendo desrespeitada, porque não é nenhuma identificação de paciente, aqui apenas os resultados para a nossa análise. O paciente foi solicitado um anticoagulante lúpico, foi feito o TTPA, e nós não estamos felizes com esse laudo. A nossa proposta, ao final dessa apresentação, é mostrar um novo laudo, para se tornar mais fácil de entender o médico, né, que recebe o resultado. Então, foi feito o TTPA, deu 26 segundos, 20 alguma coisa aqui, não estou enxergando direito, deu uma relação de 0,95, relação normal. E foi feito o screening com o TDVVR, que deu normal, uma relação de 37 por 32, ou 34, deu uma relação normal. Então, todos os dois testes de screening negativos. Então, o resultado LA negativo. Né, é o clássico negativo. Já esse paciente aqui, ele teve um AL com resultado onde o TTPA está alterado, deu 50 e alguma coisinha aqui,
uma relação de 1,8 e o teste da mistura deu 33,7. Corrigiu, né? O teste da mistura corrigiu, o que não é esperado no anticoagulante lúpico. O teste da mistura do plasma do paciente, quando o paciente é positivo para anticoagulante lúpico, ele não corrige, porque tem um anticorpo antilúpico que está interferindo com o teste. Aqui deu uma relação de 1,20, ó, né? A gente considera 1,25. Mas aí, como teve essa alteração aqui importante, se prosseguiu no teste, então era um TTPA normal com teste da mistura que corrige. Foi feito o segundo teste, que é o de veneno de víbora de Russell, o AL1, e ele deu alterado, deu anormal. E o AL2, entretanto, corrigiu, então, dando uma possibilidade para a presença de um AL positivo, mas o AL1 da mistura, e aí sim, teve que fazer o AL1 da mistura, como recomendado pelo guideline, né? Paciente mais controle, mais pool de plasma normal, e a repetição do teste, né, normalizou, porque se ele tivesse presença de anticoagulante lúpico, ele não é para normalizar a mistura, porque ele está lá. E aqui está os tempos, o AL1, 1,27, o AL2, 1,17, a relação, né? E o AL1 da mistura deu quanto? 1,11, ó, abaixo de 1,2, abaixo de 1,25. Mas não, isso aí é um duvidoso. O clássico é o de cima. Esse aí seria um duvidoso, porque tem um TDVVR, o clássico, os dois são normais, o TTPA e o TDVVR. Aqui não, a gente teve um TTPA alterado, que a mistura corrigiu, mas quando foi fazer o TDVVR, que a gente sempre faz os dois. Quando fez o TDVVR, o AL1, ele deu alterado. Aí daí a suspeição continuou, né? Só que quando fez, por isso que o guideline a mistura é importante, isso é corroborado pelo guideline que a gente está discutindo, né? Muito bem, vamos para frente, estamos terminando. Aqui nós temos já os positivos, um positivo duvidoso e um positivo clássico. Então vamos lá, o paciente fez um TTPA que deu normal, né? Já é um pouco esquisito, né? Porque no anticoagulante lúpico, em geral, com o nosso reagente é para dar alterado, porque ele é sensível à presença do anticoagulante lúpico. Mas aí, quando fez o AL1, ele deu alterado. Né? É um pouco, mais ou menos na inversão daquele anterior que eu falei. E o teste de neutralização não corrige, né? O que também não é esperado, porque o esperado é que o TDVVR AL1, quando faz o AL2, que é aquele com excesso de fosfolipídio, ele corrija, e ele não corrigiu. Entretanto, a relação AL1 e AL2 deu maior que 1,25, onde a L1 e a L2 da mistura são anormais. E aí a gente fez uma coisa que a luz do guideline está errado, né? De colocar a gente botou um L positivo com um asterisco. Aí eles recomendam não fazer isso. É para colocar indeterminado ou inespecífico. Por favor, retestar. Só, inconclusivo, retestar e explicar por quê, né? Era para ter corrigido, né? Ah, o L2. Normal. Isso. Isso, esse problema é aqui, Rosângela. Isso, não corrige. Uhum, isso, exatamente. O problema todo é aqui. Um outro anticorpo, né? É. Por isso que é importante retestar, porque é um paciente que está com a infecção, está com a virose, faz uma reação cruzada, pode ser isso, né? E esse caso final aqui? Ah,
Se vai dar acima. Tá aqui, ó, eu dividi aqui, ó, a L1 ele dá maior que 1,25. Bom, então a gente está discutindo essa questão aqui, né, que desse segundo exemplo, né, aí, que poderia ser presença de um outro anticorpo. Aliás, nós estamos lá no primeiro de novo, né, quando nós tivemos a divisão do AL1 pelo AL2, né, a relação paciente-controle do AL1 dividido pela relação paciente-controle do AL2, deu maior do que 1,25. Então, se a gente for soltar o laudo só com isso aí, certo? Você vai concluir que é positivo. Quem esteja olhando, se for olhar só esse resultado, vai dizer que tem um anticoagulante lúpulo positivo, e não é. Você tem que interpretar, como o Gentil vem dizendo desde o início, você desde o primeiro exame. Foi o que aconteceu, deu alargado. O teste da mistura é extremamente importante, esse não bate, tanto para o AL1 alargado como para o AL2. Sem o teste da mistura, você não vai conseguir raciocinar e não vai conseguir dizer com certeza se tem ou não tem um anticoagulante lúpico. Diferente desse aqui, do quarto e último caso, onde você tem um TTPA alterado, né, tá dando 49 segundos com relação a 1,75, o teste da mistura corrige, aliás, desculpa, não corrige, é o clássico, ele tem um TTPA alargado, faz o teste da mistura paciente controle, continua 1,33, ou seja, acima do valor de normalidade, não corrigiu. Você faz o TDVVR, o AL1 deu alterado, né? E o teste de confirmação, que é o AL2, corrige a relação, inclusive a AL1, a AL2, aí sim permanece elevada, onde a AL1 da mistura é anormal. Então, você tem o teste AL1 alterado, com o teste AL2 normaliza, né, dá 55 que dá 38, está aqui, ó, AL1. 55 dividido por 38, que é o controle, dá 1,45, está alterado, mas o L2, que é 38 segundos do paciente dividido por 32 do controle, dá uma relação abaixo de 1,2. Então, ele corrige, né? Você faz a relação depois. Esse é o positivo clássico. É positivo mesmo, você, né, não tem dúvida que isso aí tem anticoagulante lúpulo positivo. Pronto, só que isso aí... LA1 alargado, que não corrige com o teste da mistura, LA2 normal, certo? Então, esse é o clássico do anticoagulante lúpulo positivo. Exatamente. E corrigiu. O TTPA, ele pode dar normal, né? Na presença de um anticoagulante lúpulo positivo. É preciso, assim, dependendo de qual foi o reagente que foi usado no TTPA, que tem que ser um TTPA que seja sensível à presença do anticoagulante lúpulo, como o Gentil já falou, né? Se não for, que é um TTPA com baixa concentração de fosfolipídio, né? Se não for, esse TTPA com esse tipo de reagente, ele pode dar normal, certo? Dar normal e o paciente... Certo, a gente não sabe se os laboratórios estão usando um TTPA que seja sensível à presença do anticoagulante lúpico. Certo? Exato. Estamos trabalhando para isso, né? A doutora Sandra aí, com o doutor Marcos. Que o exame, que é o padrão ouro, é o tempo de veneno de vibra Russell, certo? Dando aqui, estamos terminando já, o que é que a gente fez? Eu e com a doutora Sandra, nós pegamos todos os plasmas controle, isso foi feito a partir do ano passado. Nós pegamos o controle da Siemens, o controle normal, plasma normal da Siemens, e fizemos o AL1, já é feito, né, o AL1, para exatamente fazer a testagem dos pacientes, e aí é feito o AL2, ou seja, a triagem e a confirmação do plasma normal. Então, aqui os tempos de 44 amostras. E pegamos o nosso pool de plasma normal, nosso PPN, feito com a AL1, também feito o AL2, 44 amostras. E aqui eu fiz todo o tratamento estatístico na planilha de Excel, e o mais importante, a novidade foi que eu vi que tinha a função do percentil 90. Você tem percentil, coloca o percentil que você quer estabelecer, que é o 99, e ele calcula. Então, a gente tem aqui o tempo de percentil 99, 42 para o AL1 da Siemens, 37 segundos para o L2 da Siemens,
40,57 para o nosso AL1 in-house e do AL1, e o nosso AL2 com o nosso plasma aqui, 35 segundos. Então, muito próximos, né? Eu fiz aqui uma razão LA1, LA2 de 1,14 para o material da Siemens, o plasma da Siemens, o plasma normal da Siemens, e uma razão LA1, LA2 com o nosso pool de plasma 1,15, né? Então, sem nenhuma diferença estatística. Claro que a gente vai ter que jogar aí um desvio padrão, um ou dois desvios padrões para mais ou para menos, para a gente gerar um intervalo de confiança, e aí a gente estabelecer e aí fazer o da mistura, que a gente não fez ainda. Só que a gente vai, dessa amostra de 44, a gente pretende elevar ela para 120, para a gente ficar up to date com o guideline hora apresentado. Para encerrar, esse aqui é para a doutora Luani fazer suas considerações, a nossa chefe, né, e os demais, a doutora Rosângela, obviamente, como grande expert, que é o modelo que a gente quer refazer o modelo do nosso teste, do anticoagulante lúpico. A gente quer colocar exatamente como o guideline manda, primeiro fazer os testes de triagem, né, que é o TTPA, né, depois o LA1, ou AL1, que a gente chama aqui, né, em português, aí aqui com tanto do paciente como a do controle, depois a relação paciente, mistura paciente-controle, a relação do paciente com o controle, e aí depois também o terceiro teste seria o confirmatório, as mesmas relações, né, e aí a relação final, a L1, a L2, né, e aqui o que a gente vai considerar positivo é a partir do cutoff que a gente vai estabelecer, né, para cada uma dessas. E aí acho que fica mais fácil, e aqui, obviamente, embaixo vai ter o resultado se é positivo ou negativo, conforme determina o guideline mais recente, e a interpretação, uma tabelinha de interpretação para o médico poder entender melhor essas relações e tudo, e como é que a gente chegou a esse resultado. E aqui a nota, né, dizendo o que é cada letrinha dessa significa, P de paciência, de controle, etc. E aqui embaixo alguma observação, paciente uso de anticoagulante, resultado indeterminado, quando talvez acho que falta aqui uma terceira opção aqui, que é o inconclusivo, né? Agora que eu me lembrei aqui, porque a gente vai ter algum outro paciente inconclusivo, e a gente teria que assinalar aqui do lado, vamos acrescentar, e aqui botar uma observação. E aqui tem a tabelinha para entender, né, que é a tabelinha que vem, inclusive, no kit do reagente da Siemens, né, que a gente coloca para facilitar também a interpretação. Aí, depois eu acho que a gente vai reunir, né, doutora Rosângela, Sandra e doutora Luani, Marcos também seria interessante. Ver com calma. E a gente olhar, né? Eu vou mandar para a senhora trazer para a senhora analisar e ver, mas eu acho assim, só de bater o olho eu acho melhor do que o outro, porque o outro o TTPA está lá embaixo. Quando é o primeiro teste que eu faço. O primeiro teste que eu faço é o TTPA, e aqui nesse nosso modelo, ele está aqui embaixo. Opa. O primeiro teste que eu faço é o TTPA, ele está lá embaixo, ele tem que ir para cima, é o primeiro que eu faço. Exatamente, na sequência, que é o que inclusive o guideline recomenda, né? Acho que fica, mas de qualquer maneira, a gente tem que sentar, amadurecer, com esse guideline que a gente apresentou aqui, já de uma forma corrida, né? Mas lá na tabelinha, lá, que você mostra que já vem, né, no kit da Siemens, ele dá mais ou mostra menos bem direitinho a interpretação, isso, né? Que é a ausência de todas as anticoagulante, possibilidades de resultado que a gente tem. Ausência, presença de anticoagulante, de anticoagulante lúpico associado à deficiência, né, de fator, presença de, aqui é deficiência de fator da coagulação ou uso de anticoagulante. Esse aqui seria um padrão que levaria a presença de anticoagulante lúpico positivo com déficit, com o paciente também tendo déficit de fator e presença de outro inibidor. Então, aqui ele tem a combinação de resultados que ele obteve aqui e aqui ele tem a interpretação. Vai conseguir, porque vai olhar lá na tabela, né? Eu acredito que a doutora Sandra, o doutor Marcos e eu, por último, mas não menos importante, temos uma grande vontade de fazer que isso saia do papel, para não ter que chegar tanto residente, tanto médico para... Eu não estou entendendo esses anos, vou explicar isso, nem eu entendo. Pessoal que está assistindo o vídeo, muito obrigado aí pela presença. Eu termino aqui a minha apresentação. Desculpa aí pelo tempo aí. Queria agradecer mais uma vez, estou gentil. Doutora Rosângela quer fazer alguma consideração para concluir?
só para ficar bem prático o raciocínio. Né? O que é anticoagulante lúpico positivo? Se feito dentro de todas essas orientações, essas especificações técnicas, né, que o Gentil já falou, né? Com reagentes adequados e tudo. Então, começa com o TTPA, né? Que o TTPA, se o reagente usado for sensível à presença do anticoagulante lúpico, ele vai dar alargado. Esse TTPA, obrigatoriamente, como qualquer teste global da coagulação, certo? Se der alargado, o próximo passo é fazer o teste da mistura, independente de você estar pesquisando anticoagulante lúpico ou não, certo? Então, TTPA alargou, vai para o teste da mistura, para saber se corrige ou não. Corrigiu, não deve ser um anticorpo, um anticoagulante que esteja presente, né, ali no plasma do paciente. Não corrigiu, essa possibilidade já se torna, né, bem palpável. Aí você vai para quê? Para o teste de triagem do tempo de veneno de víbora Russell, que é considerado padrão ouro para a pesquisa do anticoagulante lúpico, né? Então, faz o teste de triagem, né, que é o LA1 ou AL1, né? Então, na presença do anticoagulante lúpico, esse AL1 vai dar alargado e ele não vai corrigir com o teste da mistura. E, obrigatoriamente, você tem que passar para o terceiro teste, né? Que é o teste confirmatório, que é o LA2. No LA2, qual é a diferença do LA2 para o LA1? Né? Então, o LA2 é o mesmo LA1 que você coloca na reação a sobrecarga de fosfolipídio. Para quê? Para neutralizar o anticorpo se ele for um antifosfolípide. Né? Então, na hora que você coloca muito fosfolipídio na reação, neutralizou o anticorpo. Se neutralizou o anticorpo, o tempo vai dar normal. Então, vai corrigir. Então, o clássico do anticoagulante lúpico é TTPA alargado que não corrigiu com o teste da mistura, LA1 alargado que não corrigiu com o teste da mistura, LA2 normal. Então, isso é o clássico do anticoagulante lúpico positivo. Qualquer outro resultado não é anticoagulante lúpico positivo. Aí você vai interpretar, né, de acordo com as informações que você tem, se o paciente está tomando anticoagulante, se não está, se o paciente tinha um histórico que sugeria ter alguma deficiência prévia de fator de coagulação, né? Se o paciente tem algum diagnóstico de alguma doença de base, que é para a gente raciocinar de acordo com o que vai aparecer, né, como resultado em todas essas etapas, para chegar a uma conclusão. O paciente tem deficiência de fator de coagulação, né? O paciente provavelmente tem um anticorpo, mas não é um anticoagulante lúpico, então tudo vai depender, né, que a gente cumpra todas as etapas da pesquisa do anticoagulante lúpico, que são essas que já foram faladas, porque a gente costuma receber, né, no serviço privado, né, muitos resultados que são verdadeiras aberrações e que são considerados como anticoagulante lúpico positivo. É preciso a gente ter cuidado, porque todas essas orientações do subcomitê de SAF, da Sociedade Internacional de Hemostasia e Trombose, elas precisam ser seguidas, porque senão você está soltando falsos resultados por aí, né? E o nosso objetivo de trazer a discussão também é cada vez mais a gente estar discutindo a qualidade no laboratório para a gente entregar um resultado com qualidade, um resultado assertivo e ajudar o corpo clínico nas tomadas de decisão, né? Então, assim, esse modelo de laudo a gente já tinha visto, né, assim, alguns ajustes precisam ser feitos, acho que só para deixar mais claro aquelas relações, né, o que é relação a L1, o que é relação a L2, o que é relação a L1, a L2, para não ficar um monte de R e acabar dificultando. E a gente concluiu o estudo dos valores de corte, né, para tentar fazer as 120 amostras e o ajuste do pool normal, a gente vê se consegue fazer com os 40 amostras de doador, que eu acho, né, metade mulher, metade homem, que eu acho que é uma coisa factível, né, só a gente organizar com o pessoal do doador. Então, eu acredito que até, estamos entrando em maio, né, até maio, final de maio, junho, a gente consiga concluir isso,
E aí vai vir a referência no laudo, né, de que os valores de referência mudaram, a gente faz essa observação tudo bem direitinho, tá? E com esses ajustes, o laboratório de hemostasia do Hemose vai para o top do top do top, né? Né? Porque se De já acordo com os é, guidelines ele vai internacionais. melhorar mais ainda, né? Que é o nosso objetivo, né? Melhoria Exato, né? contínua. Exato. Então, queria mais uma vez agradecer ao doutor Gentil pela disponibilidade, agradecer a presença ilustre da doutora Rosângela aqui, abrilhantando nossa sessão. Desejar uma boa tarde a todos. Obrigada.